No contexto de direitos de propriedade e o Teorema de Coase, nós iremos analisar a disputa entre o Circuito das Américas e os residentes de uma cidade chamada Austin, no Texas. Antes de começar essa análise, é de extrema importância entender o contexto dos direitos de propriedade nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esses direitos de propriedade, eles são bem definidos e amplamente protegidos por leis federais e estaduais. Vale destacar que a base legal para a proteção desse direito está na Constituição Americana e especificamente na Quinta Emenda. Entrando agora, evidentemente, no contexto dessa disputa, nós temos que essa disputa ocorreu entre os anos de 2022 e 2023, entre a Cota Management, que é o responsável pela operação e gestão dessa pista, que é o Circuito das Américas, e os residentes locais da cidade de Austin, no Texas. Os problemas identificados, as externalidades negativas ocasionadas por essa pista, principalmente por conta de eventos que ocorrem nela, como o Grande Prêmio da Fórmula 1, MotoGP, eventos de concerto e outras competições de automobilismo, geraram muita poluição sonora, especialmente durante a noite, onde causaram altos níveis de ruído, perturbando a paz desses residentes locais. Além disso, houve um grande aumento do tráfego, principalmente durante os eventos, e os moradores alegam que houve uma grande desvalorização das propriedades perto a essa pista por conta dessas externalidades negativas. Então, para chegarmos a uma solução, é de extrema relevância entendermos os custos de transação dessa operação. Nós acreditamos que a situação apresentada contém altos custos de transação relacionados à problemática, devido à pista realizar um serviço único que envolve altos custos de monitoramento, de trocas lentas, entre outros. Com isso, de acordo com a teoria de Coase, somente a barganha hipotética não será suficiente. A alocação legal dos direitos será essencial para se chegar no resultado eficiente, simulando assim uma barganha cooperativa. Agora que entendemos os custos de transação envolvendo essa problemática, chegamos aos desdobramentos dessa disputa. Essa disputa ela foi parar no Poder Judiciário, onde a Justiça deve simular um resultado eficiente, como se fosse através de uma barganha cooperativa entre esses agentes. Vale destacar que esse problema ele segue no tribunal, porém já temos alguns desdobramentos. Os desdobramentos foram que o COTA, o Circuito das Américas, valoriza muito esse espaço e essa pista emblemática. Assim, eles implementaram várias medidas para reduzir o impacto do ruído. Isso inclui a instalação de barreiras acústicas, a adoção de tecnologias do som direcionado para minimizar a propagação do som fora do complexo durante os eventos. Além disso, para aliviar o tráfego, eles colaboraram com as autoridades locais para melhorar as estradas e implementaram sistemas de transporte coletivo para esses eventos. E além disso, o COTA criou canais de comunicação mais eficientes com a comunidade local, oferecendo atualizações regulares sobre eventos e planejando reuniões com moradores para discutir preocupações e sugestões, assim impedindo outro problema judiciário mais para frente. O período da pandemia foi muito atípico no mundo inteiro e vários contratos precisaram ser revistos ao longo do tempo. Sendo que na problemática que iremos abordar, de um lado temos as escolas e do outro lado temos as famílias. As famílias, por sua vez, tiveram sua renda afetada devido a renegociações contratuais com seus patrões e chefes, ou até mesmo sua renda diminuída em 100% devido a demissões que ocorreram no período da própria pandemia. Pelo outro lado, temos as escolas, na qual o lockdown impossibilitou a ida presencial à instituição, mas que estas tiveram a chance de aderir ao modelo de ensino à distância, o EAD. Sendo que esse modelo ele gerou um ganho de margem de lucro para as escolas devido à não utilização do espaço físico e contas como, por exemplo, energia e água não estavam sendo utilizados, que abria margem para talvez uma renegociação das mensalidades com as famílias, essas que tiveram renda afetada durante a pandemia via demissão ou renegociação. Além disso, a quarta turma do STJ, ela rejeitou a proposta contra a redução das mensalidades durante a pandemia da Covid, mas alguns tribunais estaduais votaram a favor dessa renegociação das mensalidades durante o período da pandemia. A pandemia trouxe alterações nos termos de prestação de serviço em vários setores da economia brasileira, desde aluguel a setor de logística e assim por diante. E
o sistema educacional também não conseguiu fugir disso, principalmente o ensino privado, que possui custos fixos como aluguéis, energia e água como custos variáveis, mas número de professores também em sua folha de pagamento, monitores, segurança e tudo aquilo que ocupa o espaço presencial em si, são custos fixos. E o preço do presencial seria um valor cheio para acomodar todos esses serviços, todas essas prestações, todos esses custos, né, que a instituição possui, enquanto o ensino EAD, ensino à distância, ele possui esse custo reduzido por não necessitar do espaço presencial. Tanto as famílias quanto as instituições educacionais não conseguiam prever as consequências da pandemia em si. Mas se recordarmos um pouco o período de 2008 a 2010, o mundo vivia talvez uma preocupação com a gripe aviária, H1N1. E as instituições educacionais naquele momento conseguiram se adequar para não se perder o ensino presencial. Naquela época a tecnologia ainda não estava presente no dia a dia e no bolso das pessoas. E não se conseguir informação, então você não podia perder essa interação, esse ensino presencial. Então as escolas se adequaram para criar semana sim para uma turma, semana não para outra turma, e criar essa adequação para não se perder o ensino. A pandemia do Covid foi a mesma coisa. As instituições, elas tiveram seus espaços ignorados devido às restrições do lockdown, ou seja, custos como energia, água e até mesmo aluguel puderam ser revistos ou foram reduzidos até mesmo pela não utilização do espaço, o que torna a escola detentora de recursos o suficientes para ser a tomadora de risco eficiente. E nesse caso, as instituições foram as tomadoras de risco eficiente que propuseram até mesmo, para não haver a perda de ensino, a adequação ao ensino à distância, o EAD. Só que esse EAD, ele possui um custo menor para as instituições, já que ela não precisa usar o seu espaço presencial, e as famílias estavam sendo cobradas pelo serviço de um ensino presencial. Sendo que essas famílias, durante o período da pandemia, ou tiveram sua renda reduzida, ou sua renda perdida devido a demissões. Sendo assim, essas famílias gostariam de uma redução da mensalidade, via elas acreditarem que havia uma margem que possibilitava as instituições educacionais a reduzir a sua mensalidade, gerando assim um fôlego e um melhor bem-estar entre ambas as partes. Concluindo assim que as instituições educacionais privadas, elas foram tomadoras de risco eficiente tanto em 2008 a 2010, entre aquele período da H1N1, quanto no período da pandemia de 2019, que durou até em torno de 2022, até se adequar aos formatos normais e presenciais, mais ou menos. E podemos também notar que a pandemia talvez tenha sido um catalisador para o ensino à distância para as instituições educacionais privadas, já que agora elas conseguem captar alunos de localidades mais longas aqui do Brasil, né? Mais isolados. E a decisão do STJ talvez não tenha sido a mais eficiente, no sentido de que a instituição poderia estar perdendo um aluno matriculado e um pagador ali, e as famílias, no caso, estariam deixando de pagar devido à redução dos seus salários, revistos em contratos com seus chefes, ou até mesmo via demissão, o que tornaria impossível ela arcar com aquele acordo de não reajuste da mensalidade, e ela poderia estar sendo executada de outra forma na justiça. E haveria uma perda também do capital humano desse aluno, né, por ele ter saído do ensino por não conseguir arcar com essa mensalidade. E para a escola, como citado, é a perda desse aluno matriculado. Sendo que uma barganha cooperativa poderia ter chegado em um resultado mais eficiente, talvez, já que se houvesse uma redução da mensalidade, já que está tendo ensino a EAD, esse aluno ainda se manteria inscrito na instituição, sem perder assim a matrícula, o sistema educacional não teria perdido a matrícula, no caso. Esse aluno continuaria inserido no sistema educacional e ganhando capital humano, enquanto a família ela conseguiria manter essa redução no salário o suficiente a chegar a um ponto ótimo para ela manter ainda esse gasto, esse compromisso com a instituição.